Fala galera, estamos aqui no Pod Faixa, o podcast do Faixa Preta de Jesus, no seu 7º episódio, né? E voando, tentando fazer diferenciado com uma galera que a gente chama para resenha. Não é nem mais um convite, é uma resenha, é um bate-papo com aqueles que a gente, né, tem um carinho enorme e um dos melhores, cara. E hoje estou recebendo aqui nada mais e nada menos que Alberto Aquino, velho. É algo assim surreal receber esse brother, um cara que é uma referência na Baixada Fluminense. Quem conhece sabe o quanto esse cara é importante e eu tenho que homenagear todos os dias esse cara porque ele realmente é de tirar o chapéu, irmão. Muito Salve, obrigado. salve Ricardo. Quando eu olho para você, eu lembro do Dinho do Capital Inicial, porque você parece muito os detalhes. Eu já amo o Dinho, então eu fico, pô, feliz de estar contigo aqui e dizer para você que palmas para você, irmão. Palmas para você, Ricardo. Palmas. E eu tenho muito por que falar, dar essa salva de palmas para você, pelo trabalho excepcional que você faz, pelo ser humano maravilhoso que você é, pelo exemplo de vida que você tem, que você traz para a gente, que você apresenta. Na verdade, a gente, quando você fala do meu trabalho e fala dos tantos anos, dos anos 80, que eu venho atuando no jornalismo, na comunicação, nos eventos, essa coisa se produz dessa forma, ela acontece assim. As pessoas me trazem os exemplos. Eu vivo dos exemplos das pessoas. Eu observo o que as pessoas fazem e convivo com elas, e aprendo com elas. Então, eu tive muitas boas escolas nesse período, nessa convivência com muitos homens importantes, muitas pessoas importantes, sejam senadores, sejam pessoas comuns, entendeu? Eu aprendo com essas pessoas, elas me ensinam muito. E você faz parte desse grupo de pessoas que me ensina a ser humano, ser bacana, ser feliz, ser importante, saber a importância do ser humano, o que representa o outro, entendeu? A qualidade da vida que a gente tem que proporcionar às pessoas para poder também ser feliz. Então, esses exemplos eu tenho de algumas pessoas. E uma dessas pessoas é você. Então, para mim, é um orgulho gigante, enorme estar aqui perto de você, estar na sua frente, estar convivendo esse momento com você, ter tido a sorte de conviver com você muito mais pessoalmente desde 2007, quando você fez o projeto. Tive a sorte de você ter me convidado para conhecer o projeto, eu ter ido, e nunca mais nos largamos nossas mãos, sempre Muito esteve juntos obrigado, desde cara. essa época, e até antes disso, que somos amigos bem antes disso. Então, eu só tenho que agradecer, porque se minha vida hoje é isso tudo que você diz, que as pessoas comentam que eu represento alguma coisa nesse contexto, com certeza a minha escola são vocês. E você faz parte dessa escola. Você é um dos mestres da minha escola. Muito obrigado. Roberto é emocionante, porque o Roberto aqui é uma lenda viva, né, cara? É um cara que, se a gente for puxar o fio da meada, é um cara que, como eu falei para ele aqui nos bastidores, é um cara que ajuda muito, agrega muito, né? Ao todo nível de pessoas que está começando, que já está numa vida formada e que vem buscando oportunidade e ele abre, né, o jornal, a capa, a coluna, dando essa motivação para gente. É uma pessoa totalmente fora da curva. Essa frase que a gente usa para vocês que são diferenciados, hoje fora da curva é muito difícil, né? E assim, eu tô com 55 anos. Eu vejo você como um cara à frente no teu tempo. Por quê? Porque você, cara, antes de ter as redes sociais, você já era uma rede social. Porque, né, como era importante estar nas colunas do Alberto Aquino, como é importante, mesmo o papel hoje sendo tão desvalorizado como é, mas continua ainda esse charme, porque é uma história que você criou para você, buscou para você, e a gente tem que agradecer o tempo inteiro por essa continuidade que você continua dando. Isso é legal, cara. É verdade. A gente vem de muitos anos. Eu venho do Jornal Pontual, venho da Manchete, venho do Jornal Última Hora. Jornais que já não existem mais e que vêm de 1 milhão de exemplares, até mais de 1 milhão. Eu peguei, por exemplo, o Jornal O Dia nos anos 90, que era 1 milhão de exemplares nas bancas, 1 milhão e 200 mil exemplares. O jornal hoje, o impresso, ele já não vende tanto,
Mas ele está também nas redes sociais e aí as pessoas acompanham o trabalho que a Isso. gente faz, as opiniões que a gente tem, as pessoas importantes que estão ali, né, que estão circulando na Extra VIP hoje em dia e nas páginas das matérias que eu faço. E eu acho que é isso, acho que a comunicação me trouxe esse presente. Eu fui catapultado e catado para a comunicação. E muito jovem, muito novo, muito garoto ainda, né? Estudando, fazendo faculdade. E foi uma experiência muito grande que quando eu entrei nos primeiros grandes jornais da minha vida, eu nem formado era, nem tinha terminado o meu curso. E entrei ali e fiquei. E fui fazendo comunicação, fiz rádio, fiz TV, fiz tudo que você possa imaginar dentro da comunicação e faço até hoje, né? E gosto disso. Você, quando começou o nosso bate-papo, você falou do Dinho. Eu amo o Dinho. É, Fernandinho Ouro Preto. É um é. amigo querido, uma pessoa que eu amo de paixão. E conheci o Fernandinho Ouro Preto de outras histórias, até que em 1990, vamos lá, Rio Sampa inaugurou em 6 de dezembro de 1990. Em 91, nós criamos um projeto, eu e o Marco Antônio, o Nego, chamado Disco Dance em Rio Sampa. Era um projeto, por quê? Porque a casa estava dura, estava sem dinheiro, estava sem conseguir se manter. Não é? Tinha tido o Roberto Carlos, abriu a casa, veio uma temporada do Emílio Santiago, veio uma temporada do Elba Ramalho, não Muito sei o teu quê. amigo também. É, ele era um irmão querido, É. história à parte disso tudo. E outros grandes artistas também eram meus amigos, foram lá, fizeram shows, temporadas, não sei o quê. Até que a gente criou esse projeto de Disco Dance Rio Sampa em 1992, eu acho, 91, uma coisa assim. E quem ia abrir? Bom, a gente tinha dificuldade, porque era o ano do rock and roll, o ano que todas as bandas bombavam no Brasil inteiro. É verdade. Era difícil você ter agenda, era difícil você bancar o cachê, que era muito alto, e era difícil ele acreditar que tinha que ir a Nova Iguaçu tocar, né? Porque eles estavam acostumados com os grandes centros, o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Estavam acostumados com os grandes estádios, não eram exatamente as casas de shows que estavam começando. Até que, claro, através de amizades e tudo mais, eu consegui trazer o capital inicial para abrir o projeto. Foi o primeiro show do projeto, do Disco Dance Rio Sampa. E naquela época veio MTV, veio vários, a galera toda de jornalistas, que eram meus amigos, foram cobrir o evento. E o Fernandinho Ouro Preto Dinho, né, ali a gente se aproximou mais. E eu me lembro até hoje que foi um show maravilhoso, casa lotada, ingressos esgotados assim, com uma semana de antecedência. A gente bombou na inauguração do projeto, foi assim, uma loucura. 5 mil pessoas, 5 mil ingressos vendidos, entendeu? E me lembro até hoje que eu tinha essa relação bacana com eles todos, né, com o Dinho, não sei o quê. Quando terminou o show, que o Dinho pegava uma camisa, uma camiseta branca bonita, daquelas camisetas tops, né? Sei. Cortava as mangas para vestir aquilo e entrava no palco de jeans. É a cara do Dinho, né? É. A forma dele se vestir. Quando terminou, a gente saiu do palco, não sei o quê, eu fui lá falar com eles, aquela multidão, aquela gritaria, aquela coisa enorme. Aí ele pegou, estava subindo as escadas, assim, ele tirou a camisa toda molhada, dobrou e jogou assim, para você. Até hoje eu tenho essa camisa. Que maneiro, Roberto. Até hoje eu guardei essa camisa Que de maneiro. lembrança. Você vê, a gente falou uma coisa, tu contou uma história maneiríssima, né, cara? É como eu falo pra você, a gente nessa relação, e a gente escuta o quê? A gente fica muito nos bastidores e escuta. Roberto Aquino tá aí, Roberto Aquino tá aí. Então a inauguração é maneiríssima, Foi entendeu? sim, E foi. qualquer coisa que vai inaugurar e tem o Roberto Aquino está aí. Então Que isso bom, já né? é uma posição de um legado que você leva, né? Pelo esse seu nome. E olha que você não é o da frente da TV. Você é do papel, é do jornal, é da internet. É, e também sou dos bastidores, né? Eu gosto do backstage, eu sempre É. gostei muito Mas dos bastidores. a sua presença em inaugurações, em eventos, tem uma contabilidade muito grande. Então isso é muito legal, né? A sua presença traz uma energia. Então você é um cara que tem mil histórias, né? Uma delas eu lembro que a gente estava querendo entrar no Country Club num evento e chegou você e o você falou agora o nome Emílio dele, Santiago. Luiz Santiago. Aí você falou, Ricardo, poxa, tem que parar com esses problemas. E me botou para dentro, entendeu? Então, assim, são histórias que a gente tem, né? Era um sábado que tinha no Country jovem, uma discoteca jovem. E, então, você já vinha com essa imagem de ser referência. Olha, a gente ainda era
né? Garoto, arisco, você sempre salvando a gente, cara. Pô, Essa questão é muito interessante, porque, como eu te falei do disco Dance Rio Sampa, os shows da Rio Sampa aos domingos, né? Sempre domingo, e eram shows jovens, depois do Capital veio o Barão Vermelho, 2 shows do Barão, veio o Engenheiros do Havaí, que estava bombadésimo, super bombado. A gente vendeu 30 dias antes, esgotou o primeiro Engenheiros, eu fiz o segundo isso eu lembro. Engenheiros do Havaí, foi uma coisa de louco aquilo. E eu tinha um hábito de fazer isso. Eu fazia o seguinte, que a gente tem uma cota do artista de convites, tem uma cota de produção. E todo mundo tem uma cota de alguma coisa. Eu sempre que eu produzi o show, eu, por exemplo, recebi o artista, Paralamas, por exemplo, eu saía catando os ingressos de todo mundo. Sobrou aí, eu não sei o quê, o Ebert, sobrou, tem convite aí, não sei quem, produtor, não sei quem. Eu catava o convite de todo mundo. Quando começava o show, tinha uma porta de ferro, eu abria aquela porta que dava para a área externa da Rio Sampa, e sempre tinha pessoas ali que não tinha grana para entrar. E eu distribuía os ingressos. Eu sempre dei isso para as pessoas. Então, eu sempre fiz isso. Inclusive, nos shows do Cidade Negra, uma das pessoas que estavam ali, que depois comentou comigo isso, era seu Jorge. Seu Jorge estava lá e ganhou o convitinho para Cara, entrar. então, Ele um dia comentou isso comigo. Roberto, e o Rock em Roça? Você participou do Rock em Roça? Eu era um dos produtores, era o produtor do rock em 1986, no Então, bairro Botafogo. então o Celso Boy atrapalhou o show do Jorge Benjor. Tu lembra desse Aquilo foi uma loucura na minha vida, cara. Foi uma coisa louca, uma coisa espetacular, inesquecível. Muito O Rock em Roça foram 5 dias de eventos no bairro Botafogo. Foi logo após o Rock em Rio. Era uma imitação que a gente tinha do Rock em Rio. Isso aí. Que o Jornal do Brasil, quem deu esse nome, Rock em Roça, eram matérias diárias. Na época, Ivone Cassu, foi a maior assessora de imprensa, divulgadora de eventos. A gente contratou a Ivone fazia assessoria de imprensa do evento, com o cast dela, que era a Ângela Gonzaga, mulher do Gonzaguinha na época. Eu sei que uma galera grande que fazia assessoria de imprensa. E o Jornal do Brasil, porque era muito roça mesmo aquilo, ele botou lá Rock em Roça, ele botava páginas diárias, mas sempre se referindo como Rock em Roça. E aí eu sei que eram vários artistas. Eu fui produtor e apresentava também. Eu apresentei cada dia Como com que eu um lembrei locutor da disso? Rádio 98. Era o Fernando Borges, era o Heleno Rotai, na época da 98, né, os grandes comunicadores da rádio. Isso. Eu era o apresentador fixo e apresentava sempre com algum desses locutores. Então, os bastidores foi a coisa mais louca que você possa imaginar. Uma aula de comunicação, uma aula de produção, uma aula de espetáculo. Eu tive ali Cazuza, primeiro show do Cazuza quando saiu do Barão Vermelho, primeiro show solo do Cazuza. Ele chegou bonitinho, lindo, já me dava com ele. Recebi Cazuza, a equipe dele, os músicos e tudo mais. Só que o camarim era container. Eu E era lembro. um sol escaldante. Ele me chegou assim 2, 3 horas da tarde, 2h30, 2 horas da tarde. Aquele sol escaldante, quente, aquele container que não tinha ar-condicionado para resfriar aquilo. Até porque não tinha ar-condicionado no Não tinha. container, era ventilador. E o Cazuza, nossa, está parecendo um forno. Eu falei, cara, é o que a gente tem, sabe? Não é o que a gente tem. Fazer o quê? Não tem, um leque, se você quiser, eu posso arrumar. Não tem nada para resfriar isso aqui. Ele não tem problema, tirou a roupa, ficou de cueca. Entendeu? Cuequinha branca, bonitinha, entendeu? Ficou sentado na janela do container o tempo inteiro só de cueca. Só botou a roupa para na hora do Cara, show. Entendeu? Esse é o Cazuza. Agora todos têm uma história. Eduardo Sec bebeu todas. cara, aquilo Tudo ali, louco aquilo aqui. ali ficou marcado pra gente, né? Muitos que não conheceram, a gente participou, por isso que eu lembrei, né? Por isso que é legal essa resenha, trazer pessoas que você conviveu e você participou. O Rock em Roça foi uma história. É, uma produção do Paulinho Leone, né? Que era do governo Leone na época. O Paulinho quem inventou essa história. Me convidou para ser um dos produtores do evento. Eu produzi, apresentei. E a gente tinha o Eduardo Sec, tinha o Celso Blues Boy. Vou te falar outra coisa interessante, né? O trailer de venda na Nilo Peçanha. Você lembra um trailer? Eu lembro de um trailer. Um trailer que vendia para tu ver como eu lembro de tudo. Era algo surreal. Ali eu ganhei meu primeiro long play, que era um CDzinho que tu botava na Rádio Vitrola, que depois veio o CD do Smith, da música nova dos Smiths, né? Os Smiths, pô, direto da Inglaterra, eu ganhei de presente de você
um CDzinho amarelo, que até hoje essa música, porra, não sai do meu cérebro. Eu escuto ela, entendeu? E aí, lá na Rede Vitória da minha mãe, eu escutei o Smith, me apaixonei pelo Smith. Maravilhoso, né? Então, Eu sempre fui meio que ligado nessas coisas, né? Quando o Paulo me convidou, eu meio que a gente era muito amigo, convivia muito, né? Eu, o Paulinho Leone. Então, quando ele me convidou, eu achei legal, porque eu já trabalhava com produção, já trabalhava com alguns artistas e tinha feito o Rock in Rio, né? Como jornalista. Cobri o primeiro Rock in Rio. Então, tinha entrevistado, assim, tive o prazer, né? Entrevistar o Yes, o Whitesnake. E, inclusive, fui um dos 40 jornalistas a entrevistar o Queen. Eu, caramba, da Baixada, era eu e Gênia Maria. Só nós dois, não tinha ninguém, mas a Gênia é pela Rádio Cidade, né? E a gente fez, foi um dos 40, porque era só 40 jornalistas selecionados para fazer o Queen, dos 300 e tantos jornalistas que cobriu o Rock in Rio, ou mais do que isso. E 40 eram selecionados, tinha o Rio Palace, ali onde hoje em dia é o Fairmont, em Copacabana, no posto 6. Ali era o QG do Rock in Rio, das matérias, das entrevistas, da comunicação. Os artistas iam para lá, a gente entrevistava os artistas ali. E o Queen foi do quinto andar, se não me engano, reservado. Eram 4 mesões grandes, 10 pessoas, 12 lugares, 10 jornalistas em cada mesão, um Queen e um tradutor. E ali era 10 minutos e saia se revezando aquilo. Aí o Queen daqui, saia vinha para cá com o tradutor e a gente entrevistava todo mundo. O Roger Taylor, o Brian May e o Fred Mercury. Eu fui meu um dos Deus. caras que entrevistou o Queen. Talvez por essa experiência o Paulinho acreditou em mim e me convidou para fazer o Rock em Roça, né? Cara, eu vou te falar, e você vê como é o que eu falei para vocês, a importância de trazer um monstro desse aqui, né? Um cara participativo, um cara lendário, um cara que tem uma cultura. Por isso que o Nova Iguaçu tem que. Eu falei para o Marcelo Nardelli que um dia a gente vai inaugurar um museu, né? E vai estar a família dele lá. E, pô, assim, esse cara tem que estar sempre, em tudo, porque Nova Iguaçu tem que dar moral para esses caras. Um cara que representa Nova Iguaçu há quantos anos, caras? Então, Alberto, é algo assim, eu vou te falar, eu estou muito feliz, porque como a gente foi escolhendo as pessoas para vir fazer o pó de faixa, né? A gente foi pedindo a Deus, Deus, vai colocando as pessoas. E aí você é um dos caras que chegou. E olha quanta histórias maneiríssima, Que cara. você está desencavando, né? Não assim, porque, cara, é importantíssimo isso. As pessoas têm que entender essa importância que você, né, como tudo que você faz, né? Agora vamos pro forró ferrado. Sim, forró ferrado. Forró ferrado, A história da cidade. história da cidade sem o forró ferrado, depois e antes, né? Família Borg, família É Martins, os verdade. caras lutaram por aquilo ali, seu Quinzinho, seu Maninho, Adriano, pô, André, Quinho e Marcelo Borg. Ali com o Marcelo Borg também deu um pontapé para ele ser o que é hoje, e eu comecei com ele de lá, né? E você, quando chegava, era um alvoroço. Já naquela época. Olha, então assim, e ali Cafezinho. rodou tudo, né, cara? O Tim Maia, pô, ali o Tim Maia conseguiu fazer shows inacreditáveis, Fazia, né? Fazia o e show, né? fazia, aprontava pra caramba. Aprontava Seu muito. Quinzinho tinha Muita um coisa. trabalho com ele, mas era um cara maravilhoso, sempre pô, me deu carinho. Eu carreguei Clementina de Jesus, né, até o palco, né, que ela precisava aí, pá. Então, assim, ali a gente passou por histórias que você também participou de tudo. Claro, eu participei muito, eu fui muito no Forró Ferrado. Tinha a Terezinha Moreira, que tinha sempre a barraquinha ali que a gente ficava lá De reunido batata, de frango. exatamente, na barraquinha da Zizinha, né? Terezinha Moreira, tinha o Quinzinho, o Maninho, né? Então eu sempre ia nos shows lá. E alguns amigos faziam show. O Emílio Santiago fez show lá, aliás, tem fotos. Até hoje eu tenho umas fotos bacanérrimas de camarim do Forró Ferrado. Eu com o Emílio Santiago, né? Emílio, Joana, minha amiga também. Joana fazia show lá. Então sempre eu estava lá, convidado da família, do Borg, e meio que dos donos da casa. Ia lá, cobria os eventos e participava daquela alegria, né? Forró Ferrado fez história na cidade. É Foi uma das verdade, casas, primeiras casas de shows da cidade, né? é verdade. Né? O Forró Os Ferraz grandes também é shows. uma lenda, né, É cara? uma lenda, é uma lenda. Até merecia um livro. Até falei para o Marcelo Borg, você tem que gastar uma energia fazendo um livro, porque tem uma história
né? Pô, cara, são coisas que só aconteceram no Forró Ferrado. Você sabe que você está falando isso, eu tô lembrando de uma coisa agora aqui muito engraçada. Forró Ferrado foi muito importante. A gente tinha também o Minuano, É, tinha a casa, aquela casa que era antes da Rio Sampa, que era o rodeio, Rodeio, exatamente, Rodeio, antes da Rio Sampa era Rodeio. Uniclube, Aí, bom, tinha as nossas badalações, que era New Club, Clube a Hollywood. Hollywood, né? Que a Hollywood era o promoter da época. Foi aonde tudo começou, né? Ali eu era o que organizava os eventos, né? Todo mundo fazia bagunça na casa e eu tinha que estar ali A organizando gente aquela passava bagunça. pela cozinha, que o seu Urbano não gostava, ficava chateado, mas de vez em quando passava pela cozinha. Todos passavam pela cozinha quando pagar ingresso. Para. Então, assim, essas histórias, né, que a gente tem para contar. E eu E você trabalhando. participou de tudo isso, por isso que você é um dinossauro nessa Eu estratégia. fiz um evento legal lá Eu fiz história, tá? Na verdade, geral, não existe esse nome promoter, mas eu era o promoter da casa da Hollywood, né? Eu que organizava tudo, fazia tudo, as festas jovens, não sei o quê, que meio que tomava conta daquele espaço, né? E Ainda teve. bem que não tinha Rio Som, porque ia ter que fazer uma tirolesa para te levar. Depois eu fui pra Rio Sampa, né? Mas ali é o seguinte, eu me lembro que eu fiz um Réveillon, tinha um pré-Réveillon, sempre tinha um pré-Réveillon, né? Que era fantástico. Então eu fiz uma festa de pré-Réveillon e juntei, bom, aí o Humberto Martins, na primeira novela dele, era o convidado, era o artista convidado, e uma menina que eu não lembro o nome dela, linda, linda, era a capa da Playboy, levei ela também, era a capa da A Playboy, não Mônica, sei o quê. Não, era uma menina linda, eu não me lembro que o morava em nome. Juscelino, a Mônica. Não era a Mônica, a Você Mônica. conheceu a Mônica? Conheci. A Mônica. Falou, Mônica. Bom, Sobre... daqui a pouco a gente vai lembrar o nome da Mônica, que é atriz, né? Virou atriz, famosa e tudo mais. É Mônica. Ai, meu Deus. Mônica Carvalho? Mônica Carvalho, Não, exatamente. então, mas teve uma outra Mônica de Juscelino que saiu na Playboy. Era aquela que fez polidense. Depois eu vou lembrar também. É muita Então, coisa para lembra lembrar, muita daquele rapaz referência. que pelado, pelado, nu com a mão O também? Vinícius Mani, meu amigo, meu irmão Também até gente boa, hoje. também gente boa. Era muito. Eu sempre levei o Vinícius para muitos lugares. O Vinícius é meu amigo, queridíssimo. Adoro o Vinícius Mani. Bom, enfim, eu fui fazer esse evento lá na Hollywood, era um pré-Réveillon. Juntei a galera toda, aquela galera da época. Marcelo Nardelli, inclusive, estava lá, que é meio adoro, um cara que eu gosto muito dele. E todo mundo, falei, gente, pelo amor de Deus, vamos manter a festa em alto Em alto nível. nível. Ninguém briga com ninguém, É, entendeu? Que tinha aquelas coisas, né? Daqui a pouco sai uma porrada, tinha, né? Aquelas maluquices da época. é. Tá tudo bem, tá. A festa foi maravilhosa, o Humberto foi lá, falou um monte de coisa, a menina se apresentou também, linda, a menina, eu não lembro o nome dela, uma das capas da Playboy da época. E tudo mais, daqui a pouco, querido, acabaram com a casa, uma porrada estancou, que foi uma coisa de louco, hein? Alguém discutiu com alguém. Bom, e no outro dia o Manolo, né, claro, né, segurou minhas duas orelhas, que o Manolo dava Eu bronca na lembro. gente, né? Ele era o dono dali, ele que mantinha a coisa Gente boa, Manolo. caminhando, né? Claro, Manolo Martins, né? Muito maneiro. Muito maneiro. Eu lembro, era um baixinho, né? Um Manolo, era, baixinho. era, o, era o Albano, o Manolo e o Baltazar. Cara, eu lembro do João Roberto Kelly tocando na Doce Vita. O dia de semana, não sei se era quinta ou sexta, ele tocava no piano, É o Piano Bar. piano bar. O O João Roberto Kelly. Times Piano Bar. É. Então você vê, isso tudo você é envolvido, cara. Então E por Emílio isso. Santiago, né? Que eu levava sempre. Emílio, meu irmão, meu amigo, grande amigo. Trazia Emílio vinha para Nova Iguaçu, ficava lá em casa. E a gente tinha sempre o Times, assistia os shows da Adriana Bimbo, né? Adriana Guimarães. Aí o Emílio gostava dela, participava, cantava também. Era coisa de entre amigos, né? Era uma Então, coisa muito é legal por isso, isso. Alberto, que na próxima revista nossa, quinta, né? Que essa é a quarta, vai ser toda feita pelo Alberto Aquino, né? E a Legal. gente quer render uma homenagem para você de uma maneira que nós estamos começando uma obrazinha lá, que é a nossa sala de imprensa, que vai te chamar seu nome, entendeu? Sério? Sério. Então, Nossa, cara. a gente Nossa. queria falar isso para você, como que é Cara, importante ter acredito. a Muito sala bom, Alberto obrigado. Aquino, que é só para trabalhar, né? O Biel já está fazendo esse trabalho já na sala, a sala está passando por uma reforma, a gente vai inaugurar com o seu nome Gente, que e a loucura isso. fitinha você vai tirar, porque você merece isso, entendeu? Você é merecedor disso tudo que eu falo para você.
não é rasgando seda e nem fazendo uma coisa que é a verdade. Entendeu? Você é um ser humano diferenciado que a gente precisa o tempo inteiro estar mostrando para uma sociedade, para uma juventude, até a juventude, como o nosso produtor aqui, tu viu? Fez uma reunião com 10 jovens para falar de jornalismo, 4 falaram o teu nome. Então você é uma referência, e isso, cara, ninguém tira. Precisamos de mais de Roberto Aquino. Tem uma frase que eu te falo no teu aniversário, que é: se existisse 10 Roberto Aquino, no mundo seria melhor. Mas como você tem um, vamos cuidar desse. Entendeu? Eu quero que você olhe para aquela câmera ali, que você tem intimidade pra caramba, e deixe um finale bem maravilhoso pro teu público. Cara, eu só tenho que agradecer, porque eu nunca imaginei esse nome de uma sala de imprensa. Isso é uma coisa extraordinária. É uma homenagem prestada, é um brilho prestado aos grandes comunicadores, aos grandes jornalistas brasileiros. Então, eu, na minha cidade, na minha história, no meu lugar, no meu canto, os meus amigos fazer essa homenagem para mim, pô, é uma importância extraordinária. Eu não sei nem se eu vou conseguir ficar ali, cortar aquela fita. Vou ter muita fé, que eu tenho certeza que eu vou conseguir abrir aquela fitinha lá. Eu fico muito lisonjeado, homenageado, agradecido. Eu acho que essas coisas mostram que a vida vale a pena, que tudo valeu a pena, que a história valeu a pena. Eu volto a dizer, a minha história, ela vem através das pessoas que eu conheci, através das pessoas que eu tive o prazer de compartilhar, de conviver. A minha história, ela não se fez, eu não fiz a minha história, não fiz ela sozinha. Não, as pessoas me ensinaram. Os bailes das deputantes especiais do CIESP, Centro Integrado de Cachoeirinha da Faria Lima, que eles faziam na Rio Sampa, para 20 meninas especiais, todos de 2 em 2 anos. Aquelas meninas me ensinaram tudo na minha vida, me ensinaram o valor do carinho, do afeto, da amizade, do amor. Aquelas pessoas me ensinaram tudo isso, essas pessoas que eu convivo. Eu chego no Faixa Preta de Jesus, me emociono sempre. Você me tira do ar quando eu chego lá, quando eu vejo aquelas crianças falando aquilo, 1, 2, 3, Faixa Preta de Jesus, aplaudindo. Cara, é uma coisa louca aquilo na minha vida, porque aquilo me ensina. Eu venho dessa escola do amor, venho a escola do conhecimento do que as pessoas passam para mim. Que aquela pessoa mais simples que passa na rua, conversa comigo, eu fico assim, me dá uma emoção extraordinária. Eu, que Deus me deu, permitiu, possibilidade de apresentar a festa para presidente da República, gente. Alguns presidentes da República. Me coloquei em lugares que eu jamais imaginei que poderia estar. Estive lá, convivi com aquelas pessoas e tive tantos exemplos de vida e tudo. Essas pessoas me ensinam a viver. Essas pessoas me ensinaram a humildade, a força do trabalho, a força do coração, a força do amor, a força da dedicação, a força. Elas me mostraram por que a gente existe, para que a gente existe. Então, eu só tenho que agradecer a todas essas pessoas, o carinho, o afeto, a amizade, o amor, o conhecimento, tudo, tudo, tudo. Eu aprendi com você, Ricardo. Eu aprendi com essas pessoas que se dedicaram um pouco do amor das suas vidas, do seu tempo, para ensinar e me ensinam até hoje a viver e a ser útil, a ser bacana, a ser melhor, a ser gentil, a ser um ser humano. Eu agradeço muito e essa homenagem para mim é tudo. Estar aqui para mim é uma grande homenagem. Muito obrigado você, Ricardo. Salve Faixa Preta de Jesus. Salve as pessoas que acreditam na fé, têm Deus no coração, têm bondade na alma e que fazem a vida acontecer. Muito obrigado. Só tenho que agradecer. Um grande beijo para todos vocês. Beijo para você e esse é o Pod Faixa. Esse é o podcast do Faixa Preta de Jesus. Algo raiz, algo que se torna, né? O Roberto Aquino mostrou e veio hoje aqui falar para a gente um pouco o que é o amor. Isso é o amor. É um cara que eu sou apaixonado e eu tiro o chapéu para você em todas as instâncias. E obrigado, irmão, por você existir. Salve. Pode ter certeza. Hoje foi maravilhoso. Salve, muito Galera, obrigado. segue a gente, curte, compartilha, porque tá chegando o Alberto Aquino no Pod Faixa, valeu? E vai lá na minha página, tá? @AlbertoAquino10. Manda um alôzinho lá pra mim. Diz que gosta de mim que eu quero retribuir. Um beijo. Vai postar hoje Boa. lá na página dele, a gente vai estar comentando. Vamos fazer o collab. Vamos fazer Claro, o collab. exatamente. Roberto Aquino do Faixa Preta de Jesus. É isso aí, eu sou faixa preta. Amém. 1, 2, 3, junto.